Olá a todos e bem-vindos ao 100 Perguntas sobre Saúde Mental. O meu nome é Juliana e estou aqui para dar voz às vossas perguntas. A responder às questões temos o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta na Clínica da Mente. O objetivo é esclarecer tudo e deixar-vos 100 perguntas sobre saúde mental. Hoje falaremos sobre depressão. Se calhar começava com a primeira pergunta, que é hoje a propósito da depressão. A depressão nasce connosco? Não, e é importante percebermos bem o que é depressão, percebermos como é que funciona, porque todos temos uma missão de retirar o estigma que a depressão tem. E o que é o estigma? O estigma é a marca. A marca com que as pessoas ficam marcadas, as pessoas que sofrem ficam marcadas com uma marca, com um estigma, que nada contribui para a felicidade delas, nem para as ajudar a ultrapassarem estas dificuldades. De facto, a depressão não é uma doença como as outras. Não é um problema genético, não é um problema biológico, é apenas um estado em que estamos, quando não conseguimos gerir as emoções de tristeza que ao longo da vida vamos vivendo. Em alguns momentos da nossa vida, as experiências que vivemos são tão fortes, são compreendidas por nós como tão negativas, tão prejudiciais ao nosso bem-estar, que muitas vezes é-nos difícil gerir essas emoções. Portanto, a depressão não é algo que nasce connosco, é um estado que todos nós podemos em algum momento da nossa vida estar e que não tem que ser para sempre. Não é? Há soluções, há uma forma de se conseguir ultrapassar este flagelo individual, até, que é este estado depressivo. A verdade é que se ouve muitas vezes, a minha mãe já tinha depressão, o meu pai já tinha depressão, portanto é natural que eu tenha também. Mas se não é genético, como é que isso se explica? Bom, a prevalência da ansiedade e da depressão no país e no mundo é grande. Portanto, a probabilidade de os nossos pais ou os nossos filhos terem as mesmas circunstâncias psicológicas que nós existe. Não é? O que é que acontece a maior parte das vezes quando as pessoas dizem assim, eu sou muito ansioso, mais que até da depressão. Eu sou muito ansioso, mas o meu pai também o é. E a minha mãe também o era e o meu avô também já o era. O que é que acontece? Acontece que nós vamos reagindo às experiências da vida, vamos aprendendo com as experiências da vida e principalmente com os nossos pais, com os nossos tutores. E se o meu pai é ansioso, a probabilidade de eu me tornar também uma pessoa ansiosa é muita. Porque vou beber dele o stress, vou beber dele todo o nervosismo e, claro, a probabilidade é grande de eu me tornar também uma pessoa ansiosa. Mas não é pela via genética, é pela via da aprendizagem, do contacto social. Faz sentido. Se o meu pai reage assim às situações, eu aprendo com o meu pai e ele reage assim às situações. Claro. Ok, não nasce connosco, mas é crónica? A depressão? Infelizmente, vê-se muitos casos que até podemos considerar crónicos. O que é uma doença crónica? Uma doença crónica é uma doença que se entende que, não tendo cura, ou não havendo um tratamento eficaz, persiste no tempo. Na sua raiz, a depressão não tem que ser crónica. Não é? A depressão tem tratamento. Já lá vamos falar sobre isso. A depressão tem tratamento. Não deveria ser um estado prolongado nas pessoas. Apenas o que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas continuam durante muitos anos com este estado. Vão aos médicos, tomam medicação e não conseguem se libertar deste estado de angústia extrema que muitas vezes sentem. E quando vemos alguém a sofrer há 30, 40 anos, podemos dizer, bom, então é uma doença crónica, porque não sai, mesmo tomando medicamento, é uma doença que não sai. Então podemos dizer que, sim, por vezes, as pessoas vivem estes estados perturbadores durante toda a sua vida, durante inúmeros anos, mas não é uma doença crónica na sua base, na sua raiz. Não tem que ser uma doença crónica. Se o é, não deveria ser. E é possível reverter estes estados depressivos. Como e porquê? Como é que se revertem estes estados e porquê é que eles são reversíveis? Bom, isso, pronto. E aqui vamos falar então sobre o grande problema da depressão, que é conhecer as suas causas. As causas são simples. Só que o problema é que todos nós desconhecemos as causas ou não as valorizamos. Dito de outra forma,
todos os pacientes que eu atendo, ou quase todos os pacientes deprimidos, sabem porque é que estão naquele estado, mas às vezes é difícil assumir que a razão é aquela. Porquê? Porque uma depressão cria-se, gera-se, quando eu não consigo gerir as minhas angústias. Ora, as angústias, os momentos de tristeza, os momentos difíceis da nossa vida são para ser vividos e todos nós passamos momentos de grande angústia ao longo da vida. Todos nós passamos lutos, todos nós vivemos momentos em que somos agredidos e nestes momentos maus, negativos, sentimos angústias, sentimos as tristezas. E também, naturalmente, com o tempo, nós vamos nos conseguindo libertar. É fácil, é normal nós olharmos para trás para a nossa vida e vivermos momentos, recordarmos momentos em que sofremos imenso, que sofremos grandes angústias, grandes ansiedades, mas que hoje já estamos dissociados disso. Isso já não nos diz nada. E muitas vezes até sorrimos quando nos lembramos disso. Ou aproveitamos essas memórias como até momentos de aprendizagem para o nosso presente e para o nosso futuro. Mas, no entanto, algumas pessoas, eu não vou dizer algumas pessoas, eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, temos experiências demasiado difíceis de suportar. E em algum momento da nossa vida não as conseguimos gerir. E vivemos durante muitos anos, muitos meses, vivemos tempo demasiado, a palavra certa é tempo demasiado, em que eu acho que é excessivo, vivemos muito tempo naquela angústia. Então a depressão é isso. A depressão é um estado de angústia, de tristeza, em que eu não consigo libertar, apesar de reconhecer que já passou tempo demais e que eu já não deveria estar naquele estado. Ora bem, dizemos assim então a depressão é só tristeza. É tristeza, só que é uma tristeza que nós não conseguimos gerir, que nos afunda. A segunda parte da pergunta era, então como é que nos podemos libertar desta tristeza? Como é que será que esta tristeza profunda que nós não conseguimos gerir tem tratamento? Ou seja, conseguimos geri-la? Sim, claro. Todas as nossas tristezas e angústias, nós ao longo do tempo, que fomos vivendo ao longo do tempo, as conseguimos gerir. Qual é a melhor estratégia para nós conseguirmos gerir uma experiência, gerir as nossas emoções fortes, gerir o nosso passado? É desvalorizá-lo. Como é que nós desvalorizamos algo que nos magoa? Mudando a nossa perspectiva. Quando nós somos ofendidos por alguém, ficamos muito tristes, muito revoltados, muito magoados. Mas depois, o tempo que temos depois, em que os nossos amigos vêm nos ajudar, falando connosco, ajudando-nos a olhar para as mesmas experiências de uma outra forma, todo o tempo e os nossos amigos, quando nos ajudam a superar as experiências, estão-nos a ajudar a olhar para as experiências de uma outra perspectiva, com uma outra perspectiva, e nós, ao apercebermos-nos da mesma realidade de outra forma, vamos mudando a percepção. E aquilo que me doía, se eu entender de uma determinada forma, se eu entender de outra forma, provavelmente já não me dói tanto. E todos nós fazemos este processo de mudança de perspectiva. Por vezes. E isso é normal, todos nós fazemos. Mas de forma autónoma. De forma autónoma e automática. É assim que nós fazemos. Somos magoados, falamos com os nossos cônjuges, falamos com os nossos amigos, falamos muito sobre o tema e passa algum tempo, dormimos muito sobre o assunto, como se costuma dizer, e passado algum tempo já não o valorizamos. A maior parte das experiências é assim. Infelizmente, algumas experiências magoam-nos mesmo fundo. Algumas experiências nós nem contamos a ninguém que nos está a afetar. E essas experiências, quando nós não as conseguimos mudar de perspectiva, por várias razões que isso acontece, elas continuam-nos a magoar. E então, aí podemos dizer que estamos numa depressão. Como é que se sai de uma depressão? Sai-se de uma depressão quando estamos a falar em patologia, quando estamos a falar numa doença, num estado clínico, com profissionais de saúde que nos possam ajudar a sair dessa depressão. Quem são os profissionais de saúde mais habilitados para nos ajudar a superar as depressões? A psicoterapia e os psicólogos. Depois, mais tarde, também poderemos falar sobre a diferença entre estes dois tipos de profissionais.
Então, a psicoterapia, o que é que vai fazer? O profissional psicoterapeuta, o que é que vai fazer? Vai ajudar, primeiro vai perceber o que afetou as pessoas, quais são as histórias de vida que elas ainda hoje se sentem afetadas, que as magoam, vai valorizar isso, que um grande problema da depressão é as próprias doentes valorizarem os que está a afetar. Porque muitas vezes as pessoas chegam ao nosso consultório e dizem: olha, eu sinto uma depressão, mas não sei porquê. E quando começamos a conversar um bocadinho mais com elas, estas pessoas dizem o que é que as magoa, o que é que sofrem. Só que às vezes aquilo que as faz sentir-se mal, angustiadas, são experiências, são circunstâncias que ocorreram há 30 anos. E toda a gente desvaloriza o que passou há 30 anos. Inclusive as pessoas que sofrem. Elas dizem: não posso estar assim porque fui ofendido por alguém há 30 anos. Não é possível eu continuar a estar assim. Eu devo ter um problema qualquer de saúde porque eu não tenho energia. E não é possível que eu esteja assim porque algo de muito difícil me aconteceu há 30 anos atrás. Só que a verdade é que é possível, sim. E as pessoas, quando estão numa sessão de psicoterapia, apercebem-se do valor das experiências que viveram, do valor que elas próprias ainda dão às experiências no passado. E o processo de psicoterapia é um processo onde as pessoas vão, com o psicoterapeuta, olhar para estas experiências de outra perspectiva. Vão ser guiadas nesse processo por alguém que está de fora, não é? Quem está de fora vê melhor. Não é? Vão ser guiadas na mudança de perspectiva, com a intenção de que, quando as pessoas mudam a perspectiva sobre o mesmo problema, deixam de senti-lo da mesma forma. E a ideia é levar a pessoa a entender o problema de uma forma que já não a agrida. E neste processo, ou um processo natural, com o tempo, com os amigos, a família, as pessoas conseguem mudar a perspectiva sobre as suas dificuldades, sobre as experiências que as magoaram, sobre as suas emoções, ou, através da ajuda especializada e profissional, conseguimos, de facto, sair da depressão e fazer com que a depressão não seja esta doença crónica, não tenha este estigma agarrado de que quem tem depressão é uma pessoa diferente, é uma pessoa, se calhar, deficiente mental e que não é uma pessoa igual às outras. Engraçado, porque esta ideia de que a depressão é crónica é muitas vezes contraproducente, porque se eu vou viver isto a minha vida toda, eu se calhar nem preciso pedir ajuda, vou tomar esta medicação a minha vida toda e não há muito mais que eu possa fazer por mim, mas não é necessariamente verdade. O grande problema aqui é que quando alguém está doente, quando não tem energia para ir trabalhar, quando se sente-se mal, o que tem que fazer é pedir uma baixa médica, porque não consegue ir trabalhar, tem que ir para a baixa. E para ir para a baixa tem que ser passado pelo médico, a baixa tem que ser passada pelo médico. O médico não é um psicoterapeuta, alguns serão, mas a maior parte não são. O médico de família não é um psicoterapeuta. E quando vê alguém sem energia, com uma angústia que não consegue gerir, o único recurso terapêutico que tem é os fármacos, é a medicação. E, de alguma forma, a medicação pode ajudar nos casos mais críticos de sofrimento. Não é? Quando o sofrimento está atroz, quando o sofrimento está numa forma de difícil gestão. E numa fase de intervenção no sofrimento, pode-se entender que algum tipo de relaxante, de antidepressivo, vai atenuar aquele sintoma que está a limitar tanta pessoa, poderá, eventualmente, ajudar. O problema é que, quando se dá medicação a uma pessoa, está-se a dizer o quê? Mesmo que se não diga verbalmente, o que é que se está a passar subliminarmente? É dizer à pessoa: olha, tens aqui um problema qualquer e toma lá estes químicos para o resolver. E quando o paciente, a pessoa que sofre de depressão, toma um medicamento, sente que, ok, só toma medicação quem está doente, quem tem um problema no seu corpo, no seu cérebro, então eu com esta medicação vou resolver. Como os Serviços Nacionais de Saúde não têm psicólogos suficientes para que os médicos de família encaminhem para um apoio psicológico, encaminhem essas pessoas para um apoio psicológico, essas pessoas ficam apenas na medicação e sentem que, pronto, eu vou conseguir resolver pela medicação, porque ninguém me aconselhou outra via. E ao não se conseguir resolver por medicação, porque raramente a medicação tem os efeitos desejados, que era o tratamento, a saída do estado de
de depressão. Como a medicação não tem esse efeito, apenas atenua uns sintomas, os médicos vão mudando de medicação. Se não dá com esta medicação, vai subir a dose, vamos mudar de medicação e andamos aqui a tentar acertar a medicação. Ora, mas o problema não era o corpo. A solução não é a medicação. A medicação é apenas para aliviar alguns sintomas do sofrimento. A causa continua lá. A causa, os problemas, as mágoas continuam lá para se resolver. E ninguém anda aqui a inventar problemas. Não é? Ninguém anda aqui a chamar a atenção, porque isso depois é um grande problema, não é? Se calhar é uma pergunta que me ias fazer a seguir, é se as pessoas com estas perturbações estão a chamar a atenção dos outros. Ninguém anda aqui a chamar a atenção. As pessoas sofrem, só que não conseguem dizer como sofrem e por que sofrem. E esta dificuldade faz com que também não tenham a ajuda eficaz necessária e numa outra linha, pensam que a medicação é a solução e continuadamente andam sempre a tomar medicação à espera de um dia melhorarem. Mas, se houvesse, por exemplo, agora soluções a níveis nacionais, se houvesse nos centros de saúde psicólogos de primeira linha, psicólogos com formação em psicoterapia, melhor seria. Mas enfim, mas psicólogos com formação de saúde mental, em psicologia clínica, que fosse a primeira linha no atendimento dessas pessoas, certamente o estigma já estaria muito, muito diminuído e as pessoas não teriam vergonha de visitar um psicoterapeuta ou um psicólogo para se conseguirem superar estas dificuldades emocionais que ao longo do tempo vão tendo. Engraçado que falamos em gerir emoções, mas a verdade é que, por muito que as emoções negativas doam, estes estados de tristeza, muitas vezes, são estados pelos quais nós temos que passar. Onde é que está... Como é que eu posso distinguir? Eu estar num estado de tristeza que vai passar ou eu estar patologicamente deprimida? Isso. Essa é uma pergunta bastante pertinente e muito importante. Ao longo da vida, nós vamos sentindo emoções. As emoções são o quê? As emoções são reações às experiências que vamos tendo. Se alguém nos agrada, nós sentimos-nos alegres. Se alguém nos intimida, agride, nós sentimos medo, ansiedade. Se alguém nos magoa, nós sentimos angústia e tristeza. Sentimos raiva, sentimos revolta, ira. E todas estas emoções são vividas ao longo do dia, ao longo da vida, ao longo, enfim, da nossa existência e são normais. Todos nós vivemos momentos, desafios que nos colocam em estados muito, muito negativos. Mas faz parte, não é? Faz parte da forma como vivemos a nossa vida. Se eu tiver um problema familiar grave, obviamente que eu vou estar continuadamente triste. Se eu tiver um problema de saúde, obviamente que vou ter muita ansiedade. Faz parte da nossa vida. Mas, e como é que vamos agora entender, sendo estas emoções de ansiedade, de angústia, de transtornos obsessivos, muitas vezes, os pensamentos obsessivos que temos, qual é a linha para eu dizer, mas tenho um problema ou não tenho um problema? Será que este meu medo é normal ou é patológico? Será que esta tristeza que eu sinto já é patológica? Já é uma depressão? Ou é apenas uma reação às experiências? E nesta resposta é muito importante nós percebermos que só poderemos considerar, nós próprios, só poderemos considerar que temos um problema, que estamos mal, quando se ficarmos incongruentes. O que é que isso quer dizer? Quando eu reconhecer que estou triste, mas já não queria estar, que eu tenho medo de algo que não deveria ter, só neste momento é que eu tenho que perceber que estou doente, que já não consigo controlar as minhas emoções. Porque se a tristeza, os meus estados de angústia são normais como reações à minha vida, eu quando estou a sofrer, mas dentro da normalidade, eu sei que estou a sofrer muito, mas eu estou em controlo. É quase como se eu considero neste momento de que esta tristeza é normal eu viver. Ou seja, antes eu não tinha como estar de outra forma. É normal nós estarmos em angústia extrema quando nos morre alguém que amamos. E quando nós estamos nesta angústia extrema, enquanto entendermos que aquilo que eu estou a sentir é normal perante as circunstâncias, é a minha realidade, eu estou a viver a minha vida emocional, muitas vezes dolorosa, mas dentro da normalidade. Mas há um momento que as pessoas atravessam em que sentem que este medo
esta ansiedade excessiva, em que sentem que esta angústia que eu sinto já não é normal, eu já não a controlo. É esta angústia que me está a controlar a mim, é esta ansiedade que me está a controlar a mim. E é só neste momento em que eu assumo que não estou bem, que não consigo controlar as minhas emoções, que sinto o que já não queria sentir, é que podemos dizer que estamos com um problema psicológico, ou seja, estou com um problema de gestão emocional. Estou a sentir transtornos obsessivos, estou a sentir fobias que não queria ter, estou a ter a ansiedade que não deveria ter, ou estou num estado de tristeza que já não compreendo. E neste momento nós temos que admitir que estamos com um problema e precisamos de ajuda. Isto é muito importante porquê? Porque nós olhamos para os outros, para os nossos amigos, para a nossa família e dizemos: ele está doente. Ele tem medos que não deveria ter. Ele está triste e não deveria estar. E nós achamos que ele está numa depressão. Ele tem ansiedade. Na verdade, esta pessoa pode estar triste, pode ter medo. Mas daí a considerá-lo como perturbado mentalmente ou perturbado psicologicamente, nós, os outros, não podem afirmar isso. Tem que ser a própria pessoa a sentir-se perturbada com os seus próprios comportamentos, pensamentos, com as suas próprias emoções, para se definir que esta pessoa não está bem e precisa de ajuda. É quase que um processo de aceitação. A pessoa tem que reconhecer que não está bem. Não é? O mais justo para podermos diagnosticar alguém não é diagnosticar apenas pelo comportamento que o médico vê, que o psicoterapeuta vê, o psicólogo vê, que a família vê, mas pelo aquilo que a pessoa sente. Outra coisa de que podemos falar também é sobre esta questão de, há pouco falávamos de momentos traumáticos e difíceis pelos quais as pessoas tinham passado e agora sofrem de depressão, por exemplo, não conseguiram gerir aquelas emoções, mas nós ouvimos muito esta coisa, que é aquela pessoa tem tudo. Aquela pessoa tem casa, tem carro, tem família e nunca se passou nada de especial com ela. E mesmo assim, aquela pessoa está num estado de tristeza profunda. Como é que isto se explica? Pois, é muito fácil nós... e esta é que é a grande interrogação, não é? Esta pessoa é milionária, não tem problemas nenhuns e está ali deprimido. É muito fácil nós percebermos que as pessoas pobres, as pessoas que vivem em ambientes de guerra, as pessoas que vivem em ambientes de escassez, são as mais deprimidas. Mas, na verdade, eu acho que é até ao contrário. Não é? Nós vemos populações africanas que não têm quase bens nenhuns, não é? Vivem sem conforto, na comparação com as pessoas que vivem com conforto, as pessoas no Ocidente, que vivem com mais conforto, e não é por isso que conseguem gerir ou gerir pior ou melhor as emoções do que os outros. Tá? Porque a nossa depressão nada tem a ver com o nosso conforto, ou antes, a nossa felicidade ou infelicidade nada tem a ver com o conforto, com os bens que nós temos. Não é? Porque muitas vezes confundimos com a felicidade, o meu estar feliz, com o meu estar confortável. E esta confusão faz com que as pessoas busquem o conforto para atingir a felicidade. Mas como são coisas diferentes, andamos toda a vida a procurar o conforto, o melhor carro, a melhor casa, o melhor restaurante, as melhores fotografias, os melhores passeios, e atingimos isso, que isso é fácil de atingir, trabalha-se e atinge-se, mas não se atinge a felicidade por essa via. Tá? A felicidade é um estado de paz interior, um estado de equilíbrio, não é um estado de conforto. E por isso nós compreendemos que as pessoas que vivem sem conforto, as populações da África mais pobres, na Índia, são pessoas que conseguem encontrar a sua paz, o seu equilíbrio de outra forma e que não o conforto físico, o conforto material. Agora, como é que se justifica que alguém que tenha tudo, tem um bom casamento, tem bons filhos, tem uma boa família, tem um bom trabalho, entre num estado deprimido? É por aquela razão que eu disse, que não importa as experiências que nós vamos tendo ao longo da vida, importa a força que damos a essas experiências, importa o valor que atribuímos a essas experiências. Percebe? Às vezes nós temos experiências dificílimas que os outros olham para essa experiência e dizem: como é que ele deve estar?
E às vezes nós conseguimos superar bem isso. Porquê? Porque munimos-nos de recursos interiores, munimos-nos dos nossos amigos, de todos os outros, da força dos outros também para conseguir superar. Mas há experiências, que cada pessoa tem as suas, que sejam pequenas ou grandes, não importa. O que importa é o valor que damos a essas experiências, o valor do impacto que essas experiências têm no nosso bem-estar, nas nossas ilusões, na nossa vida. E pequenas experiências, às vezes pequenas palavras que os outros nos dizem, pequenos olhares que os outros nos dizem, criam ou fazem um impacto tão grande dentro de nós que muitas vezes esses impactos são tão fortes, que não conseguimos geri-los da melhor forma. E não conseguindo gerir estas, nem que sejam pequenas experiências, pequenas agressões, Aparentemente, não é? e não as conseguindo gerir, entramos numa espiral de angústia. E ao ficarmos angustiados, começamos a perder vontade de nos concentrarmos em outras coisas que nos dão prazer, e entramos ali numa espiral de tristeza. Apenas às vezes por pequenas coisas que nos vão acontecendo ao longo da vida, que para os outros podem ser experiências de pouca importância, que os outros já viveram muitas coisas destas e não se importaram, mas para a pessoa que está a sofrer, aquela experiência foi demasiado forte, influenciou ou perturbou de uma forma extrema os seus próprios valores, as suas crenças, e isso pode criar este estado depressivo. Portanto, todas as pessoas, ricas ou pobres, quer tenham bons empregos ou poucos, ou menos, ou empregos mais precários, podem estar nesta situação em algum momento da sua vida de entrar numa espiral de angústia que não consigam sair deles facilmente. Isso é sinal de fraqueza? Depressão é sinal de fraqueza? Muitas vezes diz-se que as pessoas que sofrem com perturbações emocionais, ataques de pânico, ansiedade ou a depressão, são pessoas mais fracas que os outros, porque os outros são mais fortes, não é? O que eu tenho a dizer é, são mais fortes até o momento de não conseguirem gerir as suas emoções. Todos nós temos o nosso limite, não é? E estas pessoas têm os seus limites iguais às outras, apenas vivem experiências que os outros não viveram. E mais uma vez, repito, não é a experiência que conta, é a forma como eu vivo essa experiência. E todos nós, em algum momento da nossa vida, poderemos viver experiências que não consigamos gerir de uma forma tranquila, eficaz, e podemos ser afetados por qualquer experiência que nos afete, que nos perturbe os nossos valores e o nosso bem-estar. E estaremos a caminhar para uma geração cada vez mais incapaz de fazer isso? Nós vivemos rodeados de estímulos, ou seja, o tempo que nós temos para nós, para as nossas emoções, para compreendê-las, para estar connosco mesmos, é cada vez menos. Estaremos a caminhar para uma geração que cada vez menos sabe estar em paz com as suas emoções? Porque não as conhece, porque não se conhece? Generalizar é muito difícil. Não é? E é um exercício que temos que evitar fazer. Será que todos nós agora, estes jovens de agora, os velhos de agora, não é? As generalizações neste caso são difíceis de fazer. Mas poderemos ter podemos fazer algumas observações. Perguntam muitas vezes porquê que agora há mais depressões? Ou porquê que as pessoas se deixam cair em depressão mais facilmente? Primeiro, eu não sei se é verdade, não é? Claro que agora há mais estatística, não é? O Serviço Nacional de Saúde faz estatística do número de pessoas deprimidas, sabe-se o número de medicamentos que se vendem e, de facto, há um aumento estatístico de diagnósticos. Bom, mas antigamente, há 20, 30 anos, ninguém ia ao médico sequer por causa destas dificuldades. Sentiam-nas na mesma, mas não iam ao médico. O médico não passava baixas por depressão. Não havia esta sensibilidade. Portanto, é normal haver um maior número de casos. Portanto, diagnosticados. Não quer dizer que haja, nesta geração, mais depressão que na anterior. Mas há um facto importante que eu gosto de sublinhar, que aconteceu nos últimos anos e que ajuda a que a saúde mental não esteja nos melhores dias. A saúde mental não está nos melhores dias, de facto. E uma das circunstâncias que eu denoto que é influenciadora de uma pior saúde mental agora é
o peso das religiões. A religião sempre foi, desde que foram criadas, não é? A religião católica, desde há 2000 anos, mas já havia a cultura religiosa, não é? Anterior, com as várias religiões. Todas as religiões serviram ao longo dos milénios para orientar as pessoas e para gerir as emoções, para gerirem as expectativas das pessoas crentes, dos fiéis. Se olharmos bem, ou seja, veja só um caso muito paradigmático da religião católica. Existe o fenómeno da confissão, em que alguém que tem um pecado, que faz mal a outro, que mente, que rouba, ou seja, alguém que fica com culpa dos seus próprios comportamentos, que assume que erra, que está arrependido, há um espaço dentro da religião católica para se confessar. E nesta confissão recebe o perdão divino. Esta ideia, criada pelas religiões, serve para ajudar o ser humano que errou, que assume que errou, que está mal consigo próprio por ter tido um comportamento negativo, que ele assume que é negativo, tem um espaço na religião para se libertar desta encruzilhada mental em que o ser humano se colocou. Em que vai pedir penitência, admite o seu erro e a Igreja, o Padre, perdoa-o. Em nome de Deus, em nome da entidade divina, que a pessoa acredita. Durante os domingos vão ouvir as metáforas bíblicas que ajudam, que orientam o fiel, o crente, numa determinada direção em que ele vai encontrar paz, vai encontrar respostas, mesmo dentro de tudo que é abstrato dentro das religiões. É fé. E ao longo dos milénios, o ser humano foi vivendo com as religiões de uma forma muito próxima e, de facto, as religiões davam, e dão ainda, esta orientação. O que é que acontece nos últimos 40 anos? As religiões, pelo menos no mundo ocidental, começaram a perder peso. Hoje os jovens são poucos os que vão à missa, as tradições religiosas são meros eventos sociais, e isto faz com que as pessoas que se sintam, que não vão à missa, que nem sequer confessem, quando se sentem mal com elas próprias, quando se sentem que erraram, não pedindo desculpa, não fazendo o processo normal de gestão emocional de quem erra, de quem faz mal, quer pedir desculpa, assumir o erro, não conseguindo fazer isso por outros fatores, vai ficando com essa culpa dentro dela. E não vai conseguir gerir essa culpa. Não vai ter ninguém que o ajude a superar estas emoções. Portanto, de facto, hoje em dia, eu não estou aqui a defender as religiões. Mas só estou a dizer que era um fenómeno, as religiões foram um fenómeno de gestão emocional das pessoas, dos seus crentes. E hoje em dia dá-se pouco peso às religiões e nota-se uma maior dificuldade na gestão emocional de facto. Ou seja, os jovens de agora, e as pessoas adultas também, estão a ter que gerir sozinho as suas emoções. E estão a ter que encontrar o seu próprio propósito. O seu propósito, o seu caminho. Estão a tentar encontrar uma forma de se perdoarem a si próprias. E muitas vezes não conseguem fazer da melhor forma. Por isso, é muito necessário, nesta mudança da sociedade, menos religiosa, que as pessoas tenham comportamentos diferenciados também, nomeadamente pedir ajuda a profissionais da gestão emocional. Estamos a falar dos psicólogos e dos psicoterapeutas. E o meu conselho é, não conseguindo, por ser crente de religiões, por ter outra forma de individual de gestão emocional, as pessoas devem procurar uma ajuda especializada neste campo. Porque nós temos que entender que as emoções, todas elas, são nossas, mas que nós temos que aprender. E se eu tenho PTs no ginásio para me ajudar a fazer os exercícios físicos, o corpo é meu, mas eu preciso de alguém que me oriente. Se eu preciso de professores para me ensinar as matérias na escola, eu também preciso de alguém profissional que me ajude a gerir as emoções, que são normais.
não é? E esta dificuldade em gerir também é normal. Todos nós temos dificuldades em gerir as emoções. Não é fácil gerir emoções. Não é fácil gerir o nosso dia-a-dia. Mas temos ajuda agora profissional para nos ajudar. Nos Estados Unidos já começa a ser cada vez mais ter o seu psicoterapeuta. Tá? Na Europa já começa, a questão da pandemia deu aqui uma abertura à saúde mental mais favorável às pessoas pedirem ajuda, mas ainda precisamos dar este passo, ou seja, todos nós deveríamos contar com um ouvinte, um psicólogo, um psicoterapeuta que esteja ali para nos ajudar a sermos melhores. Não é a tratar as nossas doenças. Nós não temos doenças psicológicas. Isso, nós muitas vezes falamos, isto será uma doença. Será que as depressões são doenças? Eu às vezes digo que sim, até podemos entender que é uma doença. Podemos entender que é uma doença se percebermos que a doença, segundo a OMS, é um estado de ausência de saúde. E que saúde é um estado de bem-estar físico, mental, social e ambiental. Portanto, neste sentido, quem tem uma depressão não tem saúde, porque não tem um bem-estar mental. Portanto, se não tem saúde, é uma doença. Mas só nessa perspectiva é que poderemos dizer que as perturbações mentais são doenças. Não é uma doença física, contudo, é extremamente limitante e não menos limitante do que muitas vezes uma doença física. E isso é muito importante esclarecer, porque às vezes quando eu digo a depressão não é uma doença como as outras, parece que estou a querer desvalorizar os efeitos e os sintomas e as dores que a depressão causa. De todo. Ninguém se mata por um problema nos rins. Ninguém se quer matar por ter um cancro. Mas com a depressão as pessoas querem. Com a depressão as pessoas não aguentam o estado de depressão. Portanto, isso para todos que nunca tiveram uma depressão, percebendo que as pessoas preferem morrer do que viver deprimidos, temos todos que entender que a depressão é das piores doenças que existem. É o estado físico e mental mais limitador. E é difícil perceber, porque não há radiografias para perceber uma depressão, nem a quantidade de depressão que nós temos. Não é? Mas, para que todos nós consigamos perceber, é que a depressão é a única perturbação emocional, a única doença em que as pessoas preferem morrer a tê-la. E quando eu falo que as perturbações mentais não são umas doenças iguais às outras, não estou em nada a desvalorizar o impacto negativo, a dor negativa que estas perturbações têm, porque têm, não digo mais que algumas doenças físicas, mas a dor, a limitação à sua vida, mais a limitação à felicidade das pessoas é enorme. Mas fala-se muito hoje em dia em depressão funcional, no sentido em que as pessoas sofrem depressão e às vezes quem está à volta nem se apercebe. Às vezes quem está à volta nem repara no buraco em que aquela pessoa está presa de facto e continua a ir trabalhar, continua a fazer as suas coisas, mas está profundamente deprimida. Quais são os sinais para quem está à volta poder reparar e poder dar a ajuda que é necessário? Quando nós partimos uma perna, andamos de muletas e temos gesso, e toda a gente vê, e toda a gente empatiza connosco e diz, pois, partiste a perna, agora estás de muletas, tens esta dificuldade, eu levo-te até ao carro. Ou seja, nós quando temos uma dificuldade visível, os outros conseguem empatizar, conseguem nos compreender as nossas limitações. Quando se tem uma perturbação emocional, as pessoas que têm esta perturbação sentem a angústia no corpo, mas ninguém mais consegue ver. Não há nenhum tipo de exame que consiga perceber-se desta dificuldade, desta angústia, nem os outros veem. Como há o estigma de que as pessoas com perturbações emocionais são as mais fracas, são pessoas diferentes, deficientes mentais, que se calhar não devemos contar com elas porque são desequilibradas, como há este estigma, as pessoas que sofrem, que também não entendem o porquê que sofrem e o porquê e as razões que as fazem sentir o que estão a sentir, escondem-se. Têm uma máscara para fora, fazem um esforço para parecer estar tudo bem, e por isso é muito difícil os outros se aperceberem que aquela pessoa não está bem.
é extremamente difícil. Depois, quando finalmente as pessoas falam com os seus amigos, dizem as suas dificuldades, falam das suas dores, os amigos percebem que a pessoa viveu um conjunto de experiências que as colocam naquele estado de mais tristeza, mas depois acontece outro fenómeno. Não sabem como ajudar, a pessoa está a sofrer e está, a vida levou-as para aquele caminho, teve aquelas dificuldades difíceis e não sabem o que fazer, outra pessoa também não sabe como quer ser ajudada e quando nós que sofremos não recebemos do outro uma ajuda eficaz, nós queremos é paz e distância, para pelo menos a outra pessoa não perturbar ainda mais. E as pessoas que sofrem começam-se a isolar, começam a não querer estar junto com os outros nos momentos de diversão, começam a não estar tão bem como as outras, e aí é um ponto em que nós, os outros que estão de fora, podemos começar a entrar. E em que sentido? Quando nós, no nosso local de trabalho, temos alguém que não vai ao café com o grupo, diz, eu vou ficar por aqui. Ou quando não participa da mesma forma no grupo de trabalho. Ou os amigos que nós ligamos para jantar connosco e não vêm uma vez, 2 vezes. Estas pessoas não querem dizer, olha, não vou porque tenho ansiedade. E tenho ansiedade quando estou com muitas pessoas, portanto eu não vou. Ou seja, ninguém diz isto para não parecer fraco, porque raio é que não quero ir com jantar com os amigos, não é? Mas eu sinto-me mal lá. As pessoas não dizem. E então, enfim, e são estes sinais que fazem com que haja aqui um afastamento também. Mas são estes sinais que vão fazer com que os verdadeiros amigos, as pessoas que se importam com essas pessoas, se devam aproximar. E devam-se aproximar e o que é que elas têm que fazer? Conversar apenas. Falar. Tentar compreender. Todas as pessoas que de alguma forma sofrem de problemas emocionais devem e têm que mudar a perspectiva sobre as experiências que as magoaram. E muitas vezes nós próprios não precisamos de ninguém para nós mudarmos as nossas perspectivas, mas precisamos de falar. Precisamos de falar, de explicar muitas vezes o que é que nos aconteceu e precisamos de alguém que nos ouça. E quando nós verbalizamos, nós próprios às vezes quando verbalizamos aquilo que nos magoa, cada vez que nós falamos ganhamos outra consciência e começamos a libertar-nos daquilo, começamos a desvalorizar. É importante falar. E o papel do amigo, não de um profissional. Um profissional tem outro papel. Mas o papel dos amigos é fazer com que as pessoas falem. Falem sobre aquilo que as magoa, falem sobre aquilo que elas têm medo e, depois de ouvir, o que essa pessoa tem que fazer, empatizando, o amigo empatizando tem que acompanhar. O que é acompanhar? É empatizando, compreender a sua dor e estar presente. Estar presente, incentivando a mudança, compreendendo a dificuldade que essa pessoa tem na mudança, mas estar lá, nunca abandonar. Porque o grande problema que as pessoas sentem com perturbações emocionais é que ninguém as compreende. Dizem muitas vezes, olha, doutor, ninguém me compreende. E às vezes na brincadeira digo, ninguém as compreende e você também não se compreende a si próprio. E assim, poxa, eu também não me compreendo, eu também não sei. Ou seja, por um lado as pessoas querem que alguém as compreenda, por outro elas também não se compreendem. Então se eu que sofro não me compreendo, não sei porque estou a sofrer, ou não compreendo o meu sofrimento, como é que como é que os outros vão perceber? Portanto, mas o que é que os outros podem fazer? Verem sinais. Sinais de afastamento. Sinais de dor. E aproximar-se das pessoas, nunca se afastar e estar a acompanhar as pessoas neste processo. O que é que podem fazer? Falar, ajudar a pessoa a mudar a perspectiva sobre os acontecimentos que a afetaram e, principalmente também, quando vê que o caso é muito crónico, que não está a conseguir ter uma evolução, quando a pessoa não está a conseguir sair daquele buraco emocional que está, o que os amigos devem fazer é incentivar a procurar ajuda. Porque as pessoas que sofrem com um divórcio, com um luto, sentem muitas vezes de que o problema é delas. Elas estão a viver aquela dor e quem é que a vai ajudar? O que é que, muitas vezes as pessoas dizem, o que é que um psicoterapeuta me vai fazer para conseguir ultrapassar aqueles momentos difíceis? Não me vai resolver a vida, não me vai dar dinheiro para eu resolver os meus problemas. Não, mas
os psicoterapeutas, os psicólogos, conseguem de uma forma técnica ajudar as pessoas a fazer esta superação. E os amigos podem explicar isso. Os amigos podem procurar na internet clínicas e profissionais, podem incentivar os seus amigos que estão a sofrer a visitar um destes profissionais. E depois dizemos assim, então, mas e as pessoas entram assim num tratamento? Mas o primeiro passo é fazer uma consulta. É o que eu digo sempre. As pessoas dizem, será que o tratamento é para mim? Será que me pode ajudar um determinado tratamento? E o que eu digo sempre é, nunca devemos desistir de procurar ajuda. Depois, temos que ter a ajuda que se considere a melhor para cada um de nós. E então, para isso, o que eu digo sempre é, façam uma primeira consulta. Vão a uma consulta, falam com um profissional e ouvem-no. Se lhes fizer sentido, se a abordagem que aquele profissional tem sobre o que ele ouviu, sobre a forma como ele acredita que a pessoa pode superar os seus problemas, fizerem sentido às pessoas que sofrem, as pessoas devem investir na sua saúde. Porquê? Porquê que eu devo investir? Porque eu só sou feliz se estiver em paz comigo próprio. A felicidade é algo que se atinge com o nosso equilíbrio, com a nossa paz interior. Não é com dinheiro, não é com viagens. É com o nosso equilíbrio mental, é com a nossa paz interior. E para atingirmos a nossa felicidade vale tudo. E nós nunca podemos desistir de todas as oportunidades que temos de procurar um tratamento, qualquer que seja, para conseguirmos atingir essa felicidade, essa paz. Certíssimo. E mesmo em relação à depressão, uma pergunta que está aqui no cantinho da minha mente desde o início, fala-se muito que primeiro os homens não choram e depois que a depressão é uma doença das mulheres. Isto é verdade? A depressão é uma doença dos diagnósticos das mulheres. Vamos dizer assim, na brincadeira. A depressão afeta tanto os homens como as mulheres. O que é que acontece? E que é verdade. Que 80% dos diagnósticos feitos por médicos, por psicoterapeutas, psicólogos, são feitos a mulheres. Só 20% a homens. E isto, estatisticamente, pode parecer que são as mulheres que sofrem da depressão, com uma prevalência muito maior que os homens. Na verdade é isto. É que os diagnósticos são feitos a mulheres. A medicação, a maior parte da medicação é vendida a mulheres. Mas eu acredito que os homens sofrem tanto como as mulheres. Só que aqui há um fenómeno cultural. É que os homens foram treinados desde pequeninos a não chorar. Os pais diziam aos seus filhos pequeninos, um homem não chora. Um homem aguenta. Um homem não dá parte fraco. E esta cultura enraizada, que eu acredito que esteja a mudar, mas é a cultura que ainda está enraizada nos homens de hoje, faz com que não demonstrem as suas emoções. E quando não se demonstra as emoções, também não se vai pedir ajuda. Não se reconhece que precisa de ajuda. Porque um homem está habituado a camuflar as suas emoções. Já a cultura em relação às mulheres é muito mais flexível em relação a mostrar as suas emoções. Uma mulher chorar é normal para a sociedade. Uma mulher falar muito sobre os seus problemas é normal. Zangar-se é muito normal. Portanto, é aceite. E, se é aceite, a mulher pode expressar melhor as suas emoções que a sociedade e a cultura aceita. Só que quando a mulher expressa melhor as suas emoções, quando se sente mal, também expressa essa dor e pede ajuda com muito mais facilidade do que os homens o fazem. E para nós percebermos isso, está aqui dois grandes números que nos explicam esta dimensão de pedir ajuda. É que 80% das mulheres, das pessoas que pedem ajuda, 80% são as mulheres, mas das pessoas que suicidam, 80% são homens. Isto para dizer o quê? De que se eu não consigo gerir as minhas emoções, se eu não reconheço as minhas emoções, mesmo as negativas, se eu não peço ajuda livremente para me ajudar a superar estas emoções camufladas dentro de nós, começam a corroer o indivíduo e chegam a um ponto de dor insuportável e que muitas vezes parece que o suicídio é a solução para se eliminar esta dor suportável. Por isso, mas eu acredito que nas consultas
que eu tenho, já começo a ver muitos jovens abaixo dos 30 anos a pedirem ajuda. Não é? O mundo também está muito mais competitivo, que já se querem pessoas nos mundos profissionais atuais com uma dinâmica emocional diferente, já se é permitido a um homem jovem expressar e chorar, a cultura está a mudar, eles de facto, eu acredito, que estejam a pedir mais ajuda, já estão a ser mais ajudados e ainda bem. Na origem de uma tentativa de suicídio está sempre uma depressão? Não. Uma das falácias, um dos erros mais comuns, e comuns não só nas pessoas, mas na esfera científica até, é pensar que as pessoas deprimidas têm a ideação suicida. Nós falamos em ideação suicida porque a grande parte das pessoas tem ideias de suicídio, de desistência, mas não concretizam o suicídio. Em Portugal, infelizmente, morrem 1000 pessoas por ano por suicídio. Mas outras milhares, muitas milhares de pessoas têm a ideação suicida. Pensam nisso várias vezes por ano, mas não cometem tentativas. Mas é grave na mesma, porque já só o pensar em suicídio, só esta motivação para o suicídio, já é um sofrimento, já denota um sofrimento incrível. Mas, no entanto, temos que dividir, temos que separar o que é uma depressão, mesmo profunda que seja, e a ideação suicida. A ideação suicida está caracterizada como um distúrbio cíclico de angústia. Que às vezes pode ser muito técnico explicar, mas é acima da depressão. Não podemos dizer que todas as pessoas deprimidas tenham este distúrbio cíclico de angústia, não podemos dizer isso, nem podemos dizer que as pessoas que têm ideação suicida passaram antes por uma depressão. Agora, é comum, mas não podemos dizer que haja uma ligação direta, é comum pessoas que estejam sobre estados depressivos entrarem também neste ciclo de ideação suicida. Para explicar melhor, todos nós temos experiências de que pessoas conhecidas nas nossas aldeias, nas nossas dimensões sociais, que se suicidam. E quando nós temos em contacto com pessoas que se suicidam, nós perguntamos à pessoa, mas olha, o que é que ele tinha? Estava deprimido? E os familiares dizem, mais ou menos, pronto, tinha os seus problemas. Mas que problema? Tinha graves problemas na sua vida? Raramente as pessoas que se suicidam estão em estado de desesperança. E aqui nós temos que perceber que tipo de pessoas se suicida? Há dois tipos de pessoas que se suicidam. Aquelas pessoas, mas que é num grupo muito pequeno. Eu vou tirar um número para nós percebermos, se bem que não há estatística disso, mas um número para que nós percebermos. 5% das pessoas com ideação suicida, e que acabam muitas vezes pelo suicídio, por cometer o ato, 5% das pessoas, quer dizer, 5% é uma estatística meramente indicativa, fazem-no por desesperança. O que é que eu quero dizer com isto? Fazem-no porque, quando olham para o futuro, não conseguem perceber como sair da dor que estão agora. De pessoas que têm doenças terminais, pessoas com dores incríveis, pessoas que estão em circunstâncias profissionais, familiares, que, apesar de tudo ter esperança, apesar de tudo ter solução, naquele momento não veem solução para as suas circunstâncias. Não sabem como alimentar os filhos. Não sabem como sair da doença e da dor. Não sabem como sair do sufoco que a vida lhe provoca. 95% das pessoas, mais uma vez indico que esta estatística é apenas indicativa. Uma maior parte. Uma grande parte, e eu estou a falar isso pela minha experiência clínica. 95% das pessoas têm ideação suicida e não têm uma depressão tão agoniante assim. Não têm estados de desesperança, porque eles sabem que a vida deles está bem, tem uma família bonita, tem filhos. Ou seja, sabem porque é que têm que estar bem,
sabem que tudo à volta está bem, ou seja, não há, a vida delas não lhes traz um problema de dor que elas não conseguem sair, então, porquê que têm ideação suicida? Apenas porque não aguentam a dor que sentem dentro delas. Enquanto o primeiro grupo não aguentam a dor que está por fora delas, o maior grupo não aguentam a dor que está dentro delas. E que dor é essa? É uma dor de angústia. É uma dor de angústia que não é igual à dor da maior depressão que eu conheço. Nós na clínica vemos pessoas com estados de tristeza extremas, muito difíceis, que não se conseguem levantar, que estão constantemente a chorar. E se nós perguntamos a essa pessoa, olha, mas já teve ideação de suicida? Ele diz, não. Só que eu estou desesperado, não vivo estas emoções, eu não estou a conseguir estar bem. Mesmo as depressões mais profundas não têm que ter ideação suicida. E muitas vezes nós estamos a falar com pessoas que têm ideação suicida que antes de terem ideação suicida até nem estavam deprimidos. Ou muito deprimidos. Tá? A depressão suicida acontece quando as pessoas sentem uma angústia em espiral que não conseguem suportar. E nós dizemos, na psicoterapia HBM, nós dizemos que a ideação suicida é uma consequência de um fenómeno psicológico chamado distúrbio cíclico de angústia. É um distúrbio porque não é normal. Há bocado falávamos de que a depressão é normal. Mas um distúrbio, falamos de distúrbio porque este estado não é normal. Não faz parte do nosso dia-a-dia. Mas acontece em algumas pessoas, sim. Mas é um distúrbio cíclico, ou seja, autoalimenta-se pela angústia. Ou seja, cada vez que eu sinto angústia, eu gero mais angústia por sentir mais angústia. E estou sempre a sentir a angústia da angústia que sinto. Então é um ciclo. E este ciclo esgota a energia toda das pessoas. As pessoas têm pensamento suicida porque, dizem-me elas, que querem eliminar esta dor que sentem no seu peito, que não conseguem perceber de onde vem, mas que lhes retira toda a energia de viver. E então a única forma, o único pensamento que têm é mata-te para libertar-te desta dor. Todas as pessoas que vêm à clínica e que falam, todas, 95% das pessoas que vêm à clínica e que falam de ideação suicida, a única coisa que elas querem é libertarem-se de uma dor que não conseguem aguentar, uma dor extrema da angústia. Facto importante e interessante de analisar é porque é que as pessoas, na sua ideação suicida, na sua tentativa de suicídio, tomam a medicação psiquiátrica. A maior parte das pessoas que tentam o suicídio fazem-no consumindo todos os medicamentos psiquiátricos que têm em casa. Podemos dizer que há outras formas mais fáceis de morrer e fáceis e efetivas. Mas porquê a medicação? Porque de facto as pessoas não querem morrer. O que as pessoas querem é tirar aquela dor. E foram ao médico e o médico disse: tomo que a dor vai diminuir. Eu tomo a dor não diminui. O médico diz: então tome 2. Eu tomo 2, a dor não diminui. Eu sozinho já tomo 3. E nos momentos de desespero eu tomo a caixa toda. Claro que intoxica, as pessoas ficam mal e ficam intoxicadas, ficam envenenadas com aquela medicação toda. É verdade. Mas as pessoas não queriam se matar de facto com a medicação. Nem querem sequer chamar a atenção. Apenas querem sair daquela dor. A morte é uma opção, mas vou morrer então intoxicado com esta medicação porque ainda há uma probabilidade desta medicação me poder ajudar. Portanto, noutros episódios falaremos de ataques de pânico e quando falarmos de ataques de pânico vamos dizer que os ataques de pânico, que acontece muito genericamente na população portuguesa, são distúrbios cíclicos da ansiedade, em que eu tenho uma ansiedade cíclica que acaba com o pensamento de morte, que vou morrer. O distúrbio da angústia, o distúrbio cíclico da angústia é exatamente o mesmo fenómeno psicológico, mas com a emoção tristeza em vez da emoção medo. E quando as pessoas entram nesta espiral de angústia, têm ideação suicida e nos ataques de pânico, que é o mesmo processo psicológico, quando entram nesta espiral suicida, têm medo de morrer. Como é que podemos acabar com este estigma? É falando, como estamos aqui a falar agora. Não é? É falando sobre, desmistificando estes fenómenos psicológicos, trazendo para a normalidade estes temas.
Tem que ser, e infelizmente, até por causa da pandemia, começa-se a falar muito mais sobre a saúde mental, sobre o impacto das guerras, da pandemia, sobre a saúde mental das pessoas, e está-se a começar a abrir o conhecimento. Mas o estigma termina-se fazendo aquilo que nós estamos a fazer agora, que é falando sobre as causas reais, sobre as possibilidades de tratamento, sobre as dificuldades que é o tratamento também, e trazendo para a normalidade, dando a conhecer às pessoas que não sofrem destes problemas, os problemas e mostrando a todos que isto não é uma doença, não é uma deficiência neurológica, não é uma deficiência mental. Não podemos confundir o que são os atrasos cognitivos que algumas pessoas sofrem, os Parkinson, as demências. Não podemos confundir isso com estas perturbações emocionais e temos que dizer às pessoas todas que todos nós podemos um dia qualquer não conseguir gerir as nossas emoções e entrar em espirais emocionais que nos afetam o nosso bem-estar, que nos afetam o nosso equilíbrio e que nos perturbam profundamente. Se calhar acabamos então com esta mensagem de que é fundamental falar sobre estes assuntos, é fundamental partilhar informação útil para que as pessoas percebam o que sentem e possam pedir a ajuda certa no momento certo. Isso, é muito importante. E obrigado por estas perguntas tão importantes que vão ajudar certamente a desmistificar o estigma que está à volta da saúde mental. E obrigado a todos os que nos estão a ouvir e voltamos em breve.